Olá, boa noite. Vamos começando. Se preparando para essa live. Oi, Yolanda. Bom ter você por aqui. Bem-vinda. Avisando aqui quem está por perto para se chegar. Quem está no jeito aqui. Oiê. Marcinha, já te chamo. Vamos lá. Bom, vamos começar. A gente já vai. Oi, Fátima. Que bom ver você aí. A Olá! Márcia. Oiê. Tudo bom? Que bom te ver. Não tô te ouvindo, Marcinha. Será que Aí. Agora sim. tá? Ah, tá. Aumentei meu áudio aqui. Deixa eu colocar meu Tudo telefone aqui bem? no. Modo avião? Ajeitar aqui. A gente vai se acertando, né? Essas coisas ao vivo. Marcinha, a conexão parece estar fraca, sabe? Deu certo agora? Ela tá um pouquinho embaçada, mas eu acho que vai funcionar. Vamos ver. Oi, Aline. Vamos tentar. Tá melhorando Isso, vamos ou com... não? Tô vendo. Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Então tá bom. Melhorou Vamos guardar a só qualidade? uns... Não, a imagem tá bem... Para mim, pelo menos... Oi, Ivone. Para mim, pelo menos, está bem tremida, está bem... Vamos tentar sair e entrar de novo? Né? Eu vou Vamos, sair e tá você me chama de novo. Peraí, gente. combinado. Acertando. E aí? E aí, mano? Rafael na área. Só um minutinho, gente. Estamos aguardando. A Márcia se acertar, eu vou chamar ela aqui para a gente iniciar. Vamos lá. E agora, Vou melhorou? lá. Acho que tá beleza, acho que dá para É? ir. Aí, agora sim. Agora eu tô te vendo certinho. Aê. Boa Coisa noite, boa. pessoal. Boa Boa noite, quem está noite também que está chegando. se chegando. Isso aí. Vamos chegar, vamos falar Gente, quem sobre está entrando aí, meditação. isso aí. Quem está entrando, para aproveitar esse tempinho, manda esse aviãozinho, envia esse convite já para uma pessoa que você sabe que vai se beneficiar desse bate-papo gostoso que a gente vai ter aqui com a Márcia. Uma forma descomplicada de falar sobre meditação, que eu acho que muitas pessoas podem se beneficiar. Então, manda um aviãozinho, pelo menos para uma pessoa, que você sabe que vai ajudar. Eu vou mandar aqui também, porque às vezes as pessoas estão por aí justamente precisando desse assunto e não sabe se a gente não manda, né? Então, É, vamos lá. Marcinho, já mandei de novo. vou mandar aqui Vamos também. lá. Então, vamos fazer uns convites aí para a galera. E Oi, Fê. Gente, obrigada pela presença. Eu tenho a alegria de poder conversar hoje com a Márcia. Conheço a Márcia há alguns anos. Oi, Lu. E eu gosto muito, muito, muito do jeito da Márcia encarar a vida, de encarar as coisas. E, bom, a gente vai conversando aqui.
E eu cheguei, eu queria falar oi para Juju, oi Julinha. Eu cheguei a esse tema há um tempo já que eu vinha querendo falar sobre a meditação, mas eu ainda não tinha chegado na pessoa da forma que eu queria. E até que eu cheguei num post da Márcia, a gente se conhece há um tempo, mas quando ela colocou o termo desgourmetizar, foi que caiu a ficha que era a pessoa que eu precisava chegar realmente. Então é isso, eu vou conversar com a Márcia Damasceno, do Namastê de Boas, eu vou pedir para você se apresentar, Márcia, para a gente começar o nosso bate-papo. Primeiro vou agradecer, né? Obrigada pelo convite, tão bom chegar perto de novo. Boa noite, É, pessoal. É muito bom estar aqui e espero que esse papo aqui dê uma abertura nesse tema que muitas vezes é muito mistificado, né? Então vamos descomplicar isso aí. isso mesmo. Então, eu medito há um tempo já, tem uns quase 20 anos, mas tive uma trajetória de querer desistir várias vezes. E aí, Aham, nessa que legal. trajetória, eu fui aprendendo como os mecanismos que minha mente usava para fugir da meditação. E aí, eu resolvi trabalhar com isso para ensinar as pessoas. Começou muito fluidamente, né? Eu comecei a explicar para as Aham, pessoas e fui vendo que as pessoas estavam entendendo, assim, estavam achando fácil entender do jeito que eu explicava e estavam conseguindo aplicar. Então, e é uma coisa bem fluida para mim. E aí eu comecei a trabalhar essa, com esse tema, né? Que é ensinar a legal. meditar e a saúde emocional. Então, é uma longa jornada aí, né? Eu fui maquiadora durante vários anos. Ei, Ana, a Ana é da época que eu maquiava. Maquiei muita Ana. Que legal, que Bem-vinda. legal. É, Então, E, Marcinha, vamos e é começar a isso. falar então sobre o nosso Vamos, tema, vamos. porque desgourmetizar a meditação, Márcia. Mas eu queria que você me falasse primeiro, sim, por que meditar? É uma ótima pergunta, né? Eu quero saber também de quem tá aí, por que meditar? Se alguém já medita, vai É, falando aí, vai mandando suas perguntas, que aí a gente vai respondendo à medida que vocês forem mandando. Meditar é para chegar na vida, né? É para sofrer menos. Basicamente é tá isso, é bom. para a gente aprender a sofrer menos, porque a gente sofre demais e muitas vezes porque a gente fica muito preso a pensamento, acreditando que as coisas são muito rígidas e muito fixas, e a meditação ajuda a gente liberar isso, né? É uma faxina mental que a gente faz, igual a casa precisa, né? De faxina sempre, porque senão vai empoeirando, e a nossa mente e nossa energia também vai ficando sobrecarregada se a gente não faz essa limpeza, né? Então, é uma prática que ajuda a dar clareza pra gente, assim, basicamente é isso, mas de Aham, forma aplicada, né, é pra gente não pirar, né, na hora que tiver uma dívida, por exemplo, né? Isso me ajudou muito quando eu estava com dívidas bem altas. Então, a meditação me ajudou a ficar no eixo, não perder o rumo, sabe? Porque muito tempo eu fiquei muito afogada naquele problema e não conseguia ver. E isso com todos os problemas, né? Todas as questões da vida que eu fui vendo que a meditação uhum, ajudava nessa clareza, assim. entendi. É isso. E ao longo desse tempo, eu imagino que você. Oi, Edson, boa noite. Eu imagino que você tenha passado por várias escolas, ter feito, porque existe isso, né? A gente sabe que tem algumas escolas, alguns estilos, algumas formas de meditar diferente, tudo. Como foi essa trajetória? Você fez isso, fez cursos diferentes? Como que foi essa caminhada ao longo desses 20 anos? Então, eu comecei a meditar na aula de yoga. Então, era uma coisa que já fazia parte da aula de yoga, mas eu não tinha muito conhecimento, né?
E eu fui buscando, foi muito de busca pessoal mesmo, assim, fui Pessoal. testando e vendo o que que funcionava, não fiz cursos, não, vou até começar um agora, bem interessante, é, que é exatamente o que eu acredito, assim, que a meditação é para aplicar na vida, então é uma meditação aplicada, esse curso que eu vou fazer. Então Aham. é bem interessante, porque é a meditação em relação, né? Porque Ai, a que nossa lindo. vida é em relação. Então, eu passei por vários tipos e ainda passo porque eu gosto Sim. de experimentar, né? E ver o que que, Uhum. como que cada uma funciona e vou ampliando aí. Mas a linha do Que budismo é legal. uma linha que me encanta muito, assim. Eu gosto Tá, bastante. entendi. E aí, então, para o nosso tema, que é o nosso motivo da atração para esse momento, o que é desgourmetizar a meditação, Márcia? Então, é, é, é tirar essa ideia, assim, essa ideia de que tem que parar de pensar, de ter que ter várias coisas, né? Vários elementos, né? Só posso meditar se for na montanha, só posso meditar quando tiver tudo calmo e silencioso em volta, senão eu não consigo meditar. Que tem religião envolvida, então nada disso, tudo isso pode ter, mas nada disso é Uhum, necessário. Né? Então, assim, entendi. você não precisa de um tapete de yoga, você não precisa de sentar de perna cruzada, você não precisa de incenso, não precisa de almofada, não precisa, né? Tanto é que quem está acamado ou que não tem pernas, por exemplo, né, pode meditar. Se não, né, se isso tudo fosse imprescindível, essas pessoas não poderiam meditar. Imagina, quem está na cidade não pode meditar, porque a gente não sai do barulho, né? E é Exato. exatamente para Esse, vir para a vida, né? É isso para aí. o dia a dia, né? Esse é um dos Exato. maiores tabus em relação à meditação, né? É, Eu percebo que quando eu comento, às vezes com alguma cliente, com alguma amiga em geral, as pessoas, a primeira coisa que falam, eu não sei se eu consigo, porque eu não consigo parar de pensar, eu penso demais. é, Onde eu moro tem muito barulho, não sei o quê, é uma série de tabus em torno da meditação, sim, e é justamente essa proposta de desgourmetizar, de democratizar, popularizar de uma forma exato. até personalizada, né? Porque aí cada um tem uma forma, um jeito de fazer que vai respeitar até a sua própria personalidade, não é isso? Isso é muito de cada um e cada um de nós tem fases também, né? A gente muda tanto, né? Um dia a gente está mais agitado, outro dia a gente está mais calmo. Então, assim, por exemplo, um dia que está mais agitado, eu vou gastar minha energia primeiro e, e depois sentar para meditar, ou fazer uma meditação mais ativa, né? Então, tem várias formas de meditação que a gente pode Uhum. adequar ao nosso estado, né? E nenhuma pessoa precisa fazer um tipo só de meditação, né? A não ser que queira, né? Mas assim, tem vários tipos, né? Igual Neston, né? Quem... existem mil maneiras de preparar Neston. É por aí. Que legal. E o que você diria, então, assim, para quem quer começar? Quem vai começar hoje, o que, que você recomenda, indica para esse momento? Olha, eu vejo que muita gente não consegue meditar porque ainda se pune demais, né? Porque quando começa a ter contato com o próprio pensamento, acho que isso é interessante até de falar antes de começar antes de responder essa pergunta, mas já respondendo ao mesmo tempo, é, Manda assim, bala. na sequência,
é que um grande motivo das pessoas fugirem da meditação é que quando silenciam e fecham o olho, ficam em contato consigo mesmo. E a gente tem muito costume de se xingar mentalmente. Quem mais se xinga é a gente, né? Quem mais xinga a gente é a gente mesmo. Então a gente fica como se fosse num quarto fechado, escuro, com alguém xingando a gente o tempo inteiro. Então a reação da gente é fugir desse lugar. Fala, eu não quero ficar com alguém me xingando o tempo inteiro. Então a gente fala, não, não aguento. Não aguento, é pensamento demais. Aí é que esse é um grande motivo. Então, Desafio, né? a falta de Uhum. autogentileza que a gente tem é um grande motivo de não conseguir meditar. Então, se abrir para isso, então, para responder sua pergunta, a primeira coisa é saber que, primeiro, não vai parar de pensar, somos seres pensantes, né? E Nem segundo, precisa, né? não tem jeito, né? Não tem jeito. E, e segundo, estar disposto a diminuir o xingamento de si mesmo, né? Interno. Assim, porque sem querer a gente fala, né? Ah, mas você é burra mesmo, né? A gente fala, eu falo. Hoje mesmo soltei um aqui, eu queimei a mão, falei, mas é burra mesmo. Mas a gente está acostumado a se xingar nessas coisas pequenas e nas coisas maiores também, né? Então a gente fala, eu não vou conseguir, eu não dou Aham, conta, né? Então isso mesmo. esse chicote a gente precisa estar disposto a soltar. Tudo bem, é um Que legal. trabalho, né? É um trabalho Aham, constante. Isso é para a vida inteira, mas saber que vai lidar com isso e como lidar com isso de um jeito mais ameno, pelo menos, é um caminho de começar. Agora, na prática em si, né, as coisas mais simples que tem de fazer é primeiro ter contato com a respiração, que a gente não sabe respirar, né? Quando eu comecei, a primeira coisa que eu percebi era isso. Gente, eu não sei respirar. Eu não sei e eu acho respirar. isso um paradoxo incrível, né? Eu até É, comentava outro dia com uma amiga, porque a gente nasce, a primeira coisa que a gente faz é respirar. Mas aí eu precisei chegar agora na fase adulta para descobrir que eu não sabia respirar. exato. Aquilo que É, parece tão porque natural para gente, mas é, eu fazia muito mal, é, por uma série de aspectos assim. Mas, por favor. então, respirar é uma das primeiras coisas. E, assim, é o mais simples, né? Você pode, quem tá aí vendo, pode fazer contato um pouquinho que fizer com a respiração, conscientemente, já vai começar a fazer contato com a presença, né? Porque a meditação é exatamente isso, é trazer para o presente. Então, esse momento de meditação que a gente fica em silêncio, né? Essas práticas meditativas, elas são para a gente levar para a vida, para a gente ficar mais presente. É um treino, né? Para a gente ficar mais presente na hora de uma discussão, na hora do perrengue, né? Nas horas boas, né? Nas horas de prazer. Então, as horas de prazer vão ficando mais intensas e mais bem aproveitadas, e as horas Uhum, mais desafiadoras elas vão ficando mais fáceis de perceber que tá indo pro lado errado e fica mais fácil de voltar também. Quando a gente perde as estribeiras ou então tá no meio de um problemão, a gente consegue sofrer por menos tempo, né? Então a gente uhum. volta para o centro porque a gente não fica na, na discursividade do pensamento, né? A gente fica na realidade, no presente. Isso é bem bom. É E bem aí bom. você diria o quê? Que a gente pode começar a fazer, eu pelo menos quando eu recomendo, né, um processo inicial, eu sempre falo isso. Começa fazendo alguns ciclos de respiração. Sim. É o contato É com o isso. É corpo um ponto de também. partida. Pode ser com a respiração, que é o mais imediato, né?
Mas eu tenho uma amiga que ela não consegue, por exemplo, ela não consegue passar daqui para baixo na respiração, assim, ela tem muita dificuldade. Então ela tem uma respiração muito é, superior, assim. Então eu preciso fazer com ela, por exemplo, uma conexão com o corpo inteiro primeiro, para poder Legal. fazer que ela consiga relaxar as outras partes para poder abrir espaço na caixa torácica para o pulmão receber mais ar. Então é todo Ei, Anderson, é, aí, ó, falando em faxina, ele faz faxina da Eu casa, adorei. ele faz faxina da Já casa, achei faz faxina da provocativo mente. da mente. É isso. Então, então é preciso fazer essa conexão com o corpo inteiro para fazer um relaxamento, para poder dar espaço para ela conseguir deixar o ar entrar. Então, nem sempre a Entendi. respiração é, é tão Vai simples, fluir. é tão simples assim, Entendi. porque as informações, né, vão endurecendo, você sabe, né, vão calcificando quase assim no corpo e, e fica difícil da pessoa assim de imediato ela relaxar e conseguir respirar. Entendi. Eu até ia comentar, uma das questões que a gente mais lida nesse tempo de pandemia, eu acho que foi uma das coisas que mais abalou, de uma forma geral, as pessoas, foi a questão da ansiedade. Eu, eu sou uma pessoa ansiosa em controle, eu diria assim, né? Aquela quase que com a tornozeleira eletrônica, aquela que está sempre em estado de vigília para não ultrapassar as barreiras. Mas eu percebo que se eu estou num estado de uma ansiedade realmente muito forte, a minha respiração ela fica extremamente encurtada. É como se eu Exato. respirasse realmente só um pedacinho aqui, né? E aí é isso mesmo, essa sensação de que o ar não passa. É. Nesse momento, para uma pessoa com ansiedade, como que a gente pode usar a meditação ou algum processo inicial da meditação Sim, como um recurso para aliviar até esse estado, né? sim. Tem uma técnica, inclusive é usada para quem está em crise de pânico, né? Que Aham. pode ser usada por qualquer outra pessoa, qualquer fase de ansiedade que tiver, é fazer contato com os cinco sentidos. Então, assim, Hum, porque aí a pessoa não precisa nem de estar sentado, nem de estar em lugar específico nenhum, nem postura específica certo, nenhuma, né? legal. É, se sentir protegida é a primeira coisa, né? Então, chegar Uhum, perto de uma parede ou de alguma cadeira que não sinta insegurança do que vem por trás, né? E esse contato com os cinco sentidos é muito interessante. Quem está aí assistindo pode até fazer esse exercício. É bem sim, simples. Parece simples, muita gente não consegue de primeira, mas vamos lá. Tenta ver cinco formas no ambiente que vocês estão. 5 formas. Cinco formas, cinco cores. Agora tenta Ok. identificar cinco sons. Dos mais longe, vai chegando mais Ok. perto. Uhum. Se não tiver nenhum perto, esfrega uma mão na outra, tenta fazer essa conexão mais perto, mais próxima, respira fundo, ouve o som da própria respiração. Agora Legal. tenta perceber cinco temperaturas e texturas. Vão tentando aí. Ok. E agora vamos tentar sentir cinco cheiros diferentes.
Uau. Então, vale, cheira a mão, né? Cheira algum objeto, né? Uhum. Pega um lápis, uma borracha, alguma coisa que esteja à mão, né? Sente o cheiro do ambiente, Oi, Silvia. ok. E aí, agora, tenta sentir 5 gostos aí dentro da sua boca mesmo. Tenta perceber esses cinco nuances de gosto. Uau. Alguém aí conseguiu? Alguém teve dificuldade? Vai falando aí. Conta aí Que pra gente. interessante isso. Que Isso interessante. automaticamente vai trazendo a pessoa pro presente, né? Que E legal. muito bom, sejam bem-vindas. Oi, Cidinha. Ô, gente, põe coraçãozinho aí pro Instagram entender que é legal das Isso aí. pessoas verem. Senta o dedão aí Ajuda, no coraçãozinho. ajuda as amigas. Ajuda as amigas. Deixa esse conteúdo chegar a mais gente. Mais pessoas, isso mesmo. É, e Mas que interessante isso. Eu gostei porque a gente, como a mente da gente se dirige automaticamente para as ações que a gente está, né? Ai, um monte de coraçãozinho subindo. é, e Ju, E automaticamente a gente vai desligando as outras coisas, né? sim. É porque aí sai da piração que fica na cabeça, né? Assim, naquela. Aham. E vai forçando, mesmo que a pessoa, nesse meio tempo, ela se perca um pouco, ela vai voltando. Então, assim, tem que ir estimulando. Tá sentindo? Não, não tá sentindo. Não, tenta então outra coisa. Que cor que você tá vendo? Que forma que você tá vendo? Então, assim, são elementos que vai trazendo a pessoa. E outra coisa também é uma conversa de fragmentar as coisas. Por exemplo, eu tô estudando inclusive isso agora, assim, que a gente coisifica as coisas. Então a gente precisa Sou descoisificar. ótima nisso. Pois é, somos, né? Então, assim, por exemplo, vamos pegar a crise de pânico mesmo, a crise de ansiedade. A gente encara Sim. como uma crise. Então, é uma Ah, coisificação, é né? como se fosse um objeto. Exato. Então, assim, e isso para tudo, né? Só que a gente põe muito peso quando é assim. Então, quando a gente começa a fragmentar, então falando, tá, mas agora você está sentindo como? Tem algum momento que você sente menos? Como que é esse momento? Então, assim, vai ampliando esse entendimento e essa consciência, vai tipo espalhando, sabe? E Ah, por exemplo, a árvore tem um galho, tem uma folha, tem a raiz, tem entendi. várias partes e é uma árvore. E não é uma Que árvore. vai soltando. É, assim, porque ela está integrada com a natureza, ela tem outras coisas. Então, assim, é todo um processo de interdependência, né? Porque é tudo interdependente. Então, a gente começa nessas crises, assim, nessas coisas mais desafiadoras, isso ajuda a gente a sair do redemoinho descendente, né? Que vai puxando a gente, vai sugando e a gente não consegue sair daquele ciclo, se fica na Entendi. mesmice mental. Então, esse Então, processo ele vai ampliando, né? enfim, né? E, Tem uma pergunta ali da Silvana, ó. Sinestésicos têm mais facilidades que os visuais ou nada a ver? isso depende tanto, né? Porque eu não sei, isso depende muito da sensibilidade da pessoa, porque eu sou bem visual, mas eu sou sinestésica também. Então, assim, depende muito É, eu também.
Depende do momento também, porque tem dia que eu Isso que eu ia falar. tô super, vamos supor, vou dar meu exemplo porque é quem eu tenho aqui, né? Então, assim, Aham, porque tem dia que eu tô super envolvido com alguma coisa e é super difícil para mim, para concentrar. Então, eu preciso gastar minha energia física, então não é tão fácil para mim. Tem dia, mas tem dia também que eu tô, entendi, né? Eu tô completamente entregue. Então, cada um varia, entendi. né? É muito difícil falar assim de fulano tem esse tipo, bom, pelo menos no meu entendimento, né? Que eu considero bem raso, mas assim, Imagino, estamos aí nesse caminho, né? De entender, mas eu acho que isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem entendi. um primo meu, por exemplo, que ele ficou tetraplégico. Eu lendo o livro dele, ele falando de como, num certo momento que ele estava reabilitando ainda, ele não reabilitou, né? Mas assim, quando ele estava no processo ainda de Certo. hospital e tudo, ele começou a ter momentos de presença que ele nunca tinha tido. Então, assim, por exemplo, ele ficou olhando o caminho do passarinho pousando na árvore e que ele coçava a asa com o bico e depois olhava um pouco e saía voando. Então, assim, é muito de momento da pessoa também, né? Entendi. Enfim, é isso. Tem, Lupe Raquel tá comentando, ansiedade pede movimento, né? Isso é até uma questão que eu queria comentar com você, então. É, de começar a perceber, se eu estou num estado de maior ansiedade, então eu também faço um movimento de uma meditação ativa. É isso? Pode ser. Entendi. Eu falo que, por exemplo, tem gente que acha que isso é um outro grande tabu, né? Ah, sou muito agitado, eu não vou conseguir meditar. Isso. Quando a pessoa está. Agitação não é um problema. Ponham isso na cabeça. Que a agitação só é um problema quando ela é mal direcionada, né? Porque a agitação pode ser super positiva, né? Você vê, Gandhi era super agitado. Então, assim, é uma agitação, é uma atividade muito intensa que é bem canalizada. Então, por exemplo, eu estou muito agitada e quero inserir a prática da meditação, que é uma característica das pessoas ansiosas, assim, que são agitadas ou por fora ou por dentro, né? Ou as duas coisas. Às vezes, gastar um pouco de energia física antes de sentar para meditar é uma boa coisa. Seja pulando corda, polichinelo, correndo antes, ou uma Ah, aula de legal. yoga mesmo, mas quem é muito agitado tem resistência também, né? Fala, não, não é muito lento para mim. Fala, vai fazer, pra você ver. Ai, A diferença que é. mas assim, às vezes a pessoa vai fazer natação antes, né? Ou Uhum. fazer uma faxina mesmo, então que gasta bastante energia, né? Então essa energia é trabalhada e aí vai sobrar espaço para a pessoa poder centrar, né? Isso é Aí bem então vem legal. uma outra pergunta. Meditar dá sono? Pode dar, pode dar. E normalmente dá, porque isso é um outro tabu que tem, né? O tabu, assim, outro engano que tem, que meditação é para relaxar. E não é, É, né? exatamente. O objetivo da meditação não é relaxar, apesar de existir de ter o relaxamento como uma consequência. É, Mas quando dá muito sono, ou quando a pessoa até dorme, não tem problema. Só que não vai colher os frutos da meditação em si, né? É porque normalmente a gente já está muito cansado realmente. Então, aí vai meditar e aí o corpo está pedindo para dormir. Então, você dá aquela informação que aquietei e se faz deitado, então aí
Aí que dorme mesmo, né? Hiberna. É. Então eu fiquei sabendo de uma vez, alguém perguntou para um instrutor, né? Falou assim, como é que eu vou saber se eu meditei ou se eu dormi? Aí ele falou assim, você verifica sua roupa, se tiver babada, você dormiu, senão você meditou. É um bom parâmetro. Não é? Mas então, é um relaxamento, o propósito da meditação é um relaxamento consciente, né? É um estado de aquietação mais sábia, sabe? Mais centrada e mais é um relaxamento consciente. Tanto é que a gente fica na postura e às vezes a gente vai sentindo que o corpo vai entregando e quando a gente percebe é só voltar. Mas aí com o tempo a gente vai, naturalmente a gente vai ficando mais alerta. A gente Entendi. está num estado de quietude, mas está alerta. Você sabe tudo que está acontecendo em volta, né? Às vezes a É gente dá umas interessantíssimo isso. saídas, mas quanto mais alerta, mais o estado meditativo em si, né? Meditativo, né? Sim, É, a gente estava comentando aí, você até falou algumas coisas, mas eu queria que você falasse até um pouco mais explorado isso, porque também é um grande tabu a questão da religiosidade, né? sim, Porque, e na verdade, a meditação ela não tem implicação religiosa alguma, né? Embora não, seja extremamente difundido, e seja, eu não sei se essa informação seria correta, mas eu penso que o maior berço que existe das práticas meditativas, seja no Oriente mesmo, né? Mas elas não têm uma proposta necessariamente religiosa, né? Então, por exemplo, uma pessoa católica, ela pode fazer vários outros tipos de meditação que não vão ter um vínculo indiano, não vão ter um vínculo budista, não é verdade? sim, Mas a gente, às vezes, muitas pessoas acabam se privando por confundir um pouco essas questões, né? sim. Inclusive tem o terço, né? O terço que é o Japamala, né? A Japamala, então, é, é uma técnica, né? É uma ferramenta. Você pode muito bem meditar com um terço. Não tem problema Exato. nenhum. Um grãozinho de feijão, não é? Sim, não precisa de nada disso, na verdade, né? Não, Mas pode, né? Não é a mesma coisa que oração, né? exato. Inclusive, a gente Isso é uma diferença consegue, interessante. a gente consegue fazer uma prece muito melhor depois de uma meditação. Isso é Ah, indiscutível, né? Porque a gente abre o campo, limpa o que tem, né? Para poder ficar mais conectado. É bem interessante. Mas não é obrigatório, né? Fazer uma prece depois. Então, assim, uhum. tem muitas pessoas que são bem céticas que meditam e mudam completamente a vida, né? Não tem ligação com meditação, embora possa ser aplicado em qualquer religião. Ó, com ligação com religião, né? Embora possa ser aplicado em qualquer uma delas. E Ó, por que estão que perguntando, rezar uma Ave Maria pode ser uma meditação? não? Não, Não, é a prece. é uma prece. É diferente, porque a meditação é um observar os pensamentos, é um relaxar nos pensamentos, sabe? Você fazer contato com o que você está pensando. Ah, então agora eu estou Do lado pensando. de dentro, né? É, Porque esse eu acho que é a distinção que a gente precisa começar a entender. A oração é um movimento que a gente faz para fora, né? Faz essa conexão com o divino, com aquilo com o qual a gente está se conectando. E a meditação é um movimento interno. Pelo menos é o que é a sensação, a forma com que eu consigo diferenciar. é, Esse movimento de observação interior. é uma.
Eu não sei se tem muito dentro e muito fora, né? Porque é tudo interconectado, né? Mas assim, Conectado, isso é mas verdade. tem assim, é, eu acho que é mais de um direcionamento, né? Por exemplo, a prece, ela tem um direcionamento, Verdade. né? Então, Uhum. assim, ou é de agradecimento, ou é pedindo alguma coisa, né? Ou é, enfim, tem uma conversa. Na prece tem uma conversa. E na meditação é não conversar. É você observar o que está passando. Tem várias formas, né? Mas assim, é observar o que você está pensando e treinar não entrar tanto nas histórias. Por exemplo, entrei e comecei a fazer a lista do supermercado. Ah, não, estou fazendo a lista do supermercado, então, próximo. Então, sabe, feed que a gente vai passando? Então, é Deixa isso. passar. Deixa passar o feed. Não, não se pegue em nenhum post da mente. Então, vai passando. É só rola o feed. Rola o feed. Próximo. Só rola. Que legal, que legal. Então, mas se você se pegar, não tem problema. Então, se você se pegar, porque a gente faz Sem isso o tempo julgamento. inteiro, né? É o treinar a perceber a hora que a gente se envolve no enredamento, né? Uhum. Então, opa, me enredei. Então, você convida, você não se pune por ter saído disso, mas você convida seu pensamento a voltar. E aí a respiração Gentilmente. ajuda. Então, volta para a respiração. Opa, perdi de novo. Volta. Opa, perdi de novo. Volta. Vai, Esse é um, porque isso não é uma cultura nossa, né? Assim, a gente não é é, ensinado a, a meditar desde cedo. A gente não é ensinado a ter nem contato com emoção desde cedo, né? Então, é um treino. Não, não é um querer ser treino. perfeito, não querer grandes, né, coisas, apesar do que tem um grande, eu percebo em mim um Você grande consegue. progresso, mas não é querer ser santo, apesar do que pode virar, né? Então, sim, tudo é possível, né? Se os santos viraram santos, Despretensiosamente, né? porque, né? Então, assim, é cada um E na sua aí, então, caminhada. nessa linha, aí a gente pode entrar na questão da importância de se treinar todos os dias. Sim. Isso é interessante, né? Porque a gente começa a meditar e, e aí, vamos supor, comecei super empolgado, 21 dias, né? Porque tem várias coisas de 21 dias. vinte e É, um dias meditando, sucesso, não sei o que lá. Aí parei. Parei um tempo, só que aí eu começo a sentir um incômodo. Meus dias estão ficando atrapalhados, não sei o que. Aí você começa a falar, ah, pode ser que seja uma falta de meditação. Aí você começa a sentir falta. Aí você vai e medita de novo, vê que seu dia chega no eixo. Pelo menos você fica mais atento, não se perde tanto nas conversas. E aí você começa a perceber que a meditação faz falta. legal. Aí, aí a gente pula um dia, fala é o dia hoje, mas aí a consciência vai ampliando, é um progresso, é um ciclo ascendente, Vai, né? uhum, Então a gente excelente. começa a perceber, ó, hoje não foi tão legal. Aí não meditei. Então você para um pouco e medita, né? Então, são E várias aí, várias coisas, né? várias coisas, né? Tem horário melhor, tem um tempo que é, você Não, recomenda, que você indica, porque é interessante também isso, é, né? Que às vezes as pessoas falam, eu não tenho tempo para parar, eu acordo já atrasada, já tenho que sair correndo, tem uma série de coisas aí também acaba entrando nessa gourmetização aí que faz com que exato. às vezes a É uma meditação não seja para todos. é uma gourmetização, é uma embromation, né? Porque Não falar lembra que não mesmo. tem tempo para si é uma grande desculpa que a gente dá por pouco hábito de se cuidar, né? Então, é muito bom ficar atento a isso,
porque a gente fala, não tive tempo de parar para meditar. Quanto tempo você ficou no feed do Instagram? Quanto tempo você fica vendo vídeo de, sei lá, sabe? E assim, pode ser que esse seja um momento de descanso da sua mente? Pode, mas então não usa desculpa que não tem tempo para meditar, pelo menos. Porque a pessoa não tem problema a pessoa não querer meditar. Falar, não quero isso. Tudo bem, né? Assim, mas se a pessoa fala que quer meditar e se envolve com isso, assim, com esse compromisso, não é que seja rígido, né? E, e também isso que você falou, né? O tempo. Às vezes acha que tem que começar com 20 minutos, e não é isso. Se você parar 1 minuto e ficar atento à sua respiração, ao seu corpo, igual a gente fez aqui, já é Uhum. um início, sabe? É uma sementinha que você vai fazendo. Se você parar durante uma semana, se cada um aqui parar 1 minuto de respiração consciente, já é um grande salto, né? E aí, aos Uhum. poucos, a gente vai aumentando, naturalmente. Eu detesto colocar timer para meditar. Eu detesto, mas assim, gosto de pôr um tempo e fico. Mas hoje eu já consigo fazer meditação sem estar guiado, né? Ah, legal. Sem ser guiado. Apesar do que tem dia que eu tô com a mente mais agitada e eu vejo que eu preciso. Falo, não, hoje eu vou precisar de alguém me guiando. Então eu pego alguma guiada e faço. É muito de ir se Legal. percebendo também, né? E aí você pega Tá. uma mais curtinha para começar e vai aos poucos, vai se Tem sentindo. vários, hoje em Sim, dia tem vários aplicativos, inclusive, né? sim, tem. Que auxiliam, que dão uma série de suportes, assim. Tem, tem. É, é igual eu falei, né? É Experimentar. igual Neston mesmo. Tem, tem mil maneiras de preparar Neston. Sim. A pessoa é velha, né, gente? Então, assim, né? A propaganda é Imagina. velha. Ai. Márcia, a gente tem aí uns 10 minutinhos. Hum, Eu queria propor, se você puder, conduzir um exercício, para aí a gente já claro. partir para a parte final, para a gente deixar até como uma proposta, né, para o pessoal Sim, que sim. ainda não tem por hábito, que ainda não experimentou o que é não conhece, né, o benefício da meditação, e possa, de repente, com esse exercício aí, dar o seu pontapé nessa jornada linda, maravilhosa. Exato. Vamos lá, gente. Vamos pegar aí, vamos ficar numa posição que seja confortável, sem esforço. Vou até ligar uma musiquinha que eu deixei aqui. Eu também estou sem aqui. Eu já deixei no ponto aqui já. Mulher Então, preparada. só senta, vê se a perna está descruzada, vê se não tem nada prendendo a sua circulação. Solta o ombro um pouco. Percebe se o ombro está meio tenso, assim, normalmente o ombro está tenso, então desce um pouquinho mais, alonga a coluna um pouco, cria um espaço entre as vértebras, assim, tenta perceber, ajusta a sua postura, sem ser rígido. É um ajuste. Pode balançar o corpo ligeiramente, um pouquinho para frente, para trás, para um lado e para o outro, e vai encontrando seu centro. Percebe se o queixo está paralelo ao chão para poder liberar a parte de trás da coluna, da nuca. E imagina como se tivesse um fio bem fininho, bem sutil no centro da sua coluna, puxando desde a base da coluna até o topo da cabeça. Alonga.
E vai fazendo contato com o seu corpo, com a sua base. Percebe onde seu corpo está apoiado. Vai percebendo se tem alguma parte mais tensa ou algumas partes mais tensas de músculo e articulações e permite que essas regiões se soltem. Sente afrouxar. Percebe seu ritmo, sem tentar controlar, só percebe, só observa. Observa a respiração. Naturalmente, só deixa o ar entrar e sair. Convida seu quadril para relaxar. Seu abdômen, deixa relaxar, deixa soltar. Normalmente essa região fica com muita tensão e a gente nem percebe. Solta. E tenta observar o caminho do ar, indo até os pulmões. Observa o movimento que os pulmões fazem no seu tórax. Observa o movimento das costelas para frente, para os lados e para trás. Respira de novo e tenta perceber mais, com mais atenção. E se for percebendo alguma tensão, vai soltando. Só deixa o ar entrar e sair naturalmente. Percebe se tem alguma musculatura no seu rosto mais tensa e permite soltar as pálpebras, o maxilar, a testa, a língua. Só repousa conscientemente. E vai fazendo contato consciente com essa sabedoria do seu corpo. Tenta perceber as temperaturas, desde os pés. Observa as pernas, quadril. Observa seu abdômen, suas costas, o tórax, pescoço. Seus braços, as suas mãos. Observa sua cabeça, seu couro cabeludo, seu rosto. Só faz contato. E dessa conexão com seu corpo, respira profundamente. Permite que seus pulmões façam um abraço no seu coração. Respira mais fundo, mais uma vez.
e vem voltando a consciência. Mexe devagar as pernas, os pés, as mãos. Volta devagar. Abre os olhos com gentileza, se estiverem fechados. Todos bem? Todo mundo bem? Uma delícia. Muito bem. É uma conexão bem A gente rapidinha, né? até perde a conexão até com o tempo, né? Dá uma sensação de que passou muito mais tempo. E é rapidinho, né? Essa Como foi como é bem incrível. rapidinha. Bem rapidinha. Então, é possível, né? Sim. É um treino que a gente precisa fazer mesmo. É Então, tá isso. bem, minha amiga. A gente vai partir para o nosso encerramento, mas eu gostaria que você fizesse o convite para o seu curso, Ah, que você vai sim. lançar aí. Então, eu tenho um percurso de 10 dias que eu chamo de Desgourmetiza, que são passos para a gente entender e para praticar essas questões que fazem a gente fugir da meditação. Então, eu fiz um mapeamento disso para treinar, ficar de um jeito mais amoroso consigo, né? Então, tô aí, vamos para a 9ª turma com muita alegria. Que Então, lindo. quem quiser participar vai ser super bem-vindo. Isso aí. Vou deixar aqui no Então, comentário o site, que se alguém isso, por quiser, né? favor. Por favor. Deixa eu Senão a ver. gente publica lá nos nossos perfis também. Eu vou colocar novamente o Namastê de Ah, Boas, da Marcia sim. Damasceno. Gente, gratidão, gratidão a cada um da turminha que passou por aí, ó, todo Muito, mundo muito obrigada. agradecendo. Um beijo a todo Obrigada, mundo. pessoal. Obrigada pela Márcia, presença. meu imenso muito Oh, obrigada, minha gratidão imensa. Eu adoro estar obrigada, com obrigada. você, Eu ouvir também. esse seu jeitinho mineirês de ser, que eu amo. E adorei Ah, falar desse tema com você. Obrigada, é uma alegria, uma também, é honra. sempre uma alegria. Muito obrigada. A honra é Gente, minha. obrigada. Obrigada, obrigada a cada um. Marcinha, boa noite. Beijo, Boa pessoal. noite, Até a pessoal. próxima. Fiquem com Deus. Com Tchau, Deus também. tchau. Beijo. Obrigada, Andréia. Amém. Obrigada eu. Até.